Bom dia! Hoje é sexta-feira, 28 de fevereiro, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Cresce o número de casos suspeitos do novo coronavírus na Baixada Santista. 4 são de Praia Grande e 2 de Santos. Competições na Itália já foram canceladas. Tanto no nosso retorno, não passamos por nenhum cuidado extra, né? Na nossa saída fizemos a aferição de temperatura quando chegamos lá em Roma, e aqui no Brasil ainda não vemos esse tipo de cuidado, né? O risco de surto da doença no Brasil faz o Ministério da Saúde antecipar campanha de vacinação contra a gripe. Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter. Podemos ter casos oriundos desse paciente? Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter. Conferência das Cidades Criativas da Unesco. Representantes vêm a Santos conferir os preparativos. Primeira vez na história que a ONU realiza um evento como esse na América Latina. Então, Santos está sendo mais uma vez percussora de um grande movimento que vai trazer pessoas do mundo inteiro para a América Latina, no caso para a cidade de Santos. Irmã da bebê que nasceu envolvido pela bolsa conta da surpresa do parto. Eles tiraram ele de lá e foi uma coisa assim inexplicável. Ano bissexto, a história dos irmãos gêmeos que nasceram em 29 de fevereiro e só comemoram aniversário de 4 em 4 anos. E o fato da gente ser irmão gêmeo, né? Pelo menos a gente compartilha a culpa de ter nascido nesse dia, né? Não é uma coisa sozinho, né? Então a gente meio que divide isso também. O Bom Dia Cidades já começou. E participam do Bom Dia Cidades desta sexta-feira Rogério Martins, diretor de marketing da Blumed Saúde. Rogério, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Cidades. É uma honra estar aqui no programa. E também o presidente do hospital, diretor-presidente do Hospital Visão Laser, Colombo Barbosa. Doutor Colombo, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia. Bom dia a todos, uma alegria estar aqui presente. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, o nosso Instagram é o @santaportal e tem também o nosso Twitter, que é o @santaportal1. Sem esquecer que quem está saindo de casa e quer ficar conosco até as 9 horas da manhã, tem também o nosso canal no YouTube. É só acessar Santa Portal, playlist Bom Dia Cidades e seguir com a gente até as 9 horas da manhã. Vamos começar nosso giro de notícias? Em julho, Santos recebe a Conferência Anual de Cidades Criativas da Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. É a primeira vez que uma cidade na América Latina vai sediar o evento. E os representantes já chegaram para conferir como estão os preparativos. A comitiva foi recebida na prefeitura. Os integrantes vieram conhecer os espaços onde vão se desenvolver as diversas atividades da 14ª Conferência Anual de Cidades Criativas. A visita vai durar 4 dias. A italiana Denise Bax está pela primeira vez em Santos e diz que se sente em casa. Solo un día, pero la primera cosa que se puede decir es que cuando se llega en Santos se siente que hay una energía. Santos integra a rede criativa da Unesco desde 2015. A escolha para sediar o evento deste ano ocorreu em 2018, em uma convenção realizada na Polônia. Vencemos a eleição por apenas um voto, né? É a primeira vez na história que a ONU realiza um evento como esse na América Latina. Então, Santos está sendo mais uma vez percussora de um grande movimento que vai trazer pessoas do mundo inteiro para a América Latina, no caso para a cidade de Santos. E vai ser uma grande oportunidade para compartilhar experiências na área de economia criativa dessas cidades do mundo inteiro e também mostrar o trabalho que a cidade está fazendo. Entre os lugares que eles vão visitar estão o Centro Histórico, o Parque Tecnológico e as obras do Centro de Convenções na Ponta da Praia. A Conferência Anual de Cidades Criativas da Unesco acontece de 13 a 17 de julho. Nós teremos toda a possibilidade de mostrar o que nós estamos desenvolvendo dentro dos projetos sociais de qualificação das pessoas para o mercado de trabalho, mas mostrar também a cadeia produtiva criativa que existe em Santos. Uma cadeia já instituída que o governo vem apoiando para que avance.
além de toda a capacidade turística que Santos tem, cultural, mostrar Santos também como um destino turístico. Mas o fundamental, principalmente, são os projetos sociais que o município vem desenvolvendo na questão da qualificação para o emprego. É um momento definitivamente único para a cidade de Santos, na verdade, para o nosso país. A cidade de Santos tem a responsabilidade de receber bem todos os integrantes dessa conferência e mostrar para eles o que a cidade tem de melhor. E 6 casos suspeitos de coronavírus estão sendo monitorados na Baixada Santista. 4 em Praia Grande e 2 em Santos. Todos passaram pela Itália neste mês, onde 12 mortes já foram registradas. No Brasil, o Ministério da Saúde monitora o total de 132 casos. O nadador paratleta Carlos Fahrenberg esteve na Itália com outros 21 atletas, onde disputaria uma etapa da Copa do Mundo de natação. Mas a competição foi cancelada. Atualmente, o país europeu tem o maior número de casos de coronavírus na Europa. Neste vídeo, o atleta explica o que aconteceu logo após a competição ser cancelada. Eu fui participar de uma competição na Itália, que aconteceria na quinta-feira, a partir de quinta-feira agora. E chegando lá na Itália, nós soubemos que a competição foi cancelada por conta dos casos de coronavírus. E aí, menos de 24 horas depois, o Comitê Paralímpico do Brasil providenciou o nosso retorno, porque nós não estávamos podendo nem treinar, nem iríamos competir também, e estava um clima de muita apreensão, muito cuidado. O Comitê dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio não iniciou nenhuma discussão sobre adiar ou suspender o evento por conta do surto do coronavírus. De acordo com o órgão, a ideia é criar um ambiente seguro para a realização dos Jogos. Em relação ao revezamento da tocha olímpica, marcado para o dia 26 de março, a ideia é fazer o evento em menor escala, já que ele reúne um grande número de espectadores. Ele falou sobre o retorno ao Brasil e fez críticas à falta de procedimentos para evitar que o coronavírus se espalhe aqui no país. Tanto no nosso retorno, não passamos por nenhum cuidado extra, né? Na nossa saída, fizemos a aferição de temperatura quando chegamos lá em Roma, e aqui no Brasil ainda não vemos esse tipo de cuidado, né? Acho que está na hora de começar a prestar mais atenção para isso, porque lá os casos já aumentaram rapidamente. Outra questão que preocupa italianos e pessoas que vivem no país europeu é a econômica. De acordo com esse brasileiro, a rede hoteleira é uma das mais prejudicadas. Eu falo de Udine, cidade da região da Friuli, aqui na Itália. Para se ter uma ideia, um responsável pela hotelaria na cidade de Veneza disse que as reservas de abril e maio chegaram a ser canceladas quase que na sua totalidade. Existe uma briga política. A oposição acusa o governo de gerir mal a crise, que por outro lado se defende dizendo que regiões governadas pela oposição iniciaram a fazer testes sem obedecer critérios e protocolos necessários, criando com isso um certo pavor na população que não se justifica, com reflexos internacionais. Nesse jogo de empurra, não se pode discutir com números, eles são altos de qualquer maneira, para um país europeu fora da Ásia, onde iniciou a doença. E o Ministério da Saúde vai antecipar a campanha de vacinação contra a gripe por causa do risco de surto de coronavírus. A notícia foi confirmada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em coletiva à imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Inicialmente prevista para 13 de abril, a imunização deve começar já no próximo dia 23. O coordenador do Centro de Contingência contra o Coronavírus, o médico infectologista Davi Wipp, destacou o nível de excelência da equipe criada e disse que o coronavírus não assusta. Esse centro está montado, atendendo a determinação do governador, composto com os experts na área de infectologia, professores renomados e extremamente experientes que já viveram situações semelhantes. Então, a primeira informação que eu acho que nós estamos diante de um processo conhecido.
Coronavírus não é novo. É um vírus responsável por 5 a 10% das infecções pulmonares em adultos. Nós temos uma variação genética de um grupo de vírus conhecido. Então, nós estamos lidando com uma situação de conforto e conhecimento no embate que ele é tradicional. Vivemos isso com H1N1, vivemos isto com dengue, continuamos a viver, passamos por isso com o sarampo. Então, nós estamos preparados por uma política muito adequada de enfrentamento de uma situação conhecida. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou que São Paulo cumpriu todo o protocolo da OMS quanto ao paciente de 61 anos com o diagnóstico confirmado da doença e projetou estratégias a médio prazo. Podemos ter outros casos? Sim, podemos ter. Podemos ter casos oriundos desse paciente? Sim, podemos ter. O que precisamos fazer agora é diminuir a chance de ter. E, se tivermos, garantir com agilidade e transparência que sejam atendidos. Por fim, o governador do estado, João Dória, confirmou para esta sexta-feira o lançamento de uma campanha de saúde que tem como principal objetivo informar a população sobre a necessidade e, principalmente, o uso adequado de máscaras e outros acessórios preventivos. Informação é importante, campanha é importante, lavar as mãos e higienizar as mãos é fundamental por mais de 20 segundos. Uso de máscaras, se necessário, mas é importante a gente deixar bem claro que não há necessidade de pânico por conta do coronavírus. A letalidade desse vírus é muito baixa, é de 2%. As faixas de mais risco são idosos e crianças. Para isso, algumas orientações, se seguidas, podem garantir que a doença, se chegar a uma criança ou um idoso, não se torne tão letal. Como eu disse no começo, lavar as mãos, higienizar as mãos, colocar a mão na frente antes de tossir ou de espirrar e evitar, sobretudo, ambientes muito fechados. Aqui no nosso país, nós temos doenças muito mais graves e muito mais letais do que o coronavírus. A exemplo da dengue, que a gente luta há anos e anos e não consegue vencer a luta contra um mosquitinho minúsculo. E no Santa Portal, você também tem informações sobre este assunto e ainda os detalhes de um furto que aconteceu em um escritório de Praia Grande durante a folga dos donos no Carnaval. Toda a ação do criminoso foi registrada por câmeras de monitoramento. Na gravação, é possível ver o homem furtando os itens que estavam no escritório. Sem esconder o rosto, sem nenhum tipo de proteção, ele chega a gesticular, simulando um gesto de quem estaria com uma arma na mão. Toda a ação durou cerca de 1 hora e quando ele percebeu, aí o suspeito percebeu que existia uma câmera, ele também furtou o equipamento de segurança. Ao todo, o criminoso levou uma televisão, um notebook e 2 monitores, além de ferramentas. A reportagem completa você encontra no santaportal.com.br. E confira agora como fica o tempo ao longo de toda essa sexta-feira. Em Santos, o sol aparece pela manhã, mas pode ter variação de nebulosidade durante o período. A máxima será de 31 e a mínima de 23 graus. Mesmo cenário em Guarujá, onde faz sol, mas haverá o aumento de nuvens ao longo do dia. As temperaturas variam entre os 24 e os 28 graus. Cubatão terá uma sexta-feira ensolarada e sem previsão de chuva. Mínima de 23, máxima de 27 graus. Em São Vicente, as temperaturas variam entre os 23 e os 28 graus. A previsão é de tempo bom durante todo o dia. Sol e calor em Praia Grande. Mínima de 23, máxima de 33 graus. Em Mongaguá, tempo agradável ao longo de todo o período. As temperaturas variam entre os 24 e os 28 graus. Mala com roda, cadeira e até colchão. Eu não estou falando de uma loja de objetos usados. Tudo isso, prestem atenção, foi retirado de bueiros durante limpeza da rede de drenagem no José Menino, em Santos. Quem tem mais detalhes deste absurdo é o repórter Fabiano Roma. Fabiano, bom dia. O nosso Sextou BDC hoje é bronca.
Bom dia para você, Nathalie. Bom dia para quem nos acompanha aqui pela Santa Cecília TV. Pois é, geralmente a gente faz uma coisa mais alegre, né, na sexta-feira, mas dessa vez não vai dar não, porque esse assunto realmente chamou a atenção de todo mundo e, como você bem disse, Nathalie, despertou a indignação, porque a gente fica imaginando, olha, o trabalho que a pessoa tem de pegar um colchão, enrolar e enfiar dentro do bueiro. E como você mesma disse, Nathalie, não foi só um colchão não, tinha mala com rodinha, cadeira. Meu Deus do céu, aonde a gente vai parar, não é mesmo? Custa pegar e deixar e ligar para o catatreco vir buscar? É de indignar. Bom, está aqui comigo o Flávio Morgado, que é o chefe do Departamento de Serviços Públicos. E hoje a gente está aqui, né, Flávio, no Rio Lenheiro, no bairro Sabuó, onde as equipes da Prefeitura estão realizando aqui a capina, né? Estão capinando e fazendo a limpeza. Mas antes da gente falar desse serviço, eu quero que você fale. Flávio, dá para imaginar um colchão dentro do bueiro? Bom dia a todos. Foi real, né? A gente não tem que pensar nessas coisas e imaginar. A gente viu, fez e chegou à conclusão que o povo precisa ter um pouco mais de educação. Porque esse trabalho de um colchão dentro de uma rede de drenagem, ele entope todas as saídas de água, todas as vias, toda a saída da água para o canal, para o deságue. Então, com esse material dentro da tubulação, as ruas enchem, fica mais difícil o trabalho de desassoreamento, enfim, é complicado. Um colchão dentro da rede de drenagem é complicado. Flávio, aqui está acontecendo um serviço de limpeza, né? Já encontraram algum objeto inusitado por aqui? Ainda não, por enquanto ainda não, mas provavelmente iremos encontrar. Aqui nós estamos fazendo um trabalho de desassoreamento, porque nós estamos alargando a capacidade do canal de desaguar essa água, né? O mato, todos os materiais que a gente encontra, eles retêm lixo e aí prejudica a vazão da água. Flávio, essa é a parte da prefeitura, né? Mas vamos ressaltar que todo mundo, como você bem disse no começo, todo mundo deve fazer a sua parte. Quem tem um colchão, uma cadeira, uma mala que quer se desfazer, tem um serviço da prefeitura que atende, né? Como é que funciona? Nós temos o catatreco, é só a pessoa, o munícipe, no caso, entra no portal da prefeitura, que lá você pode fazer o agendamento da retirada do seu material. E isso na porta da sua casa, com dia marcado, com hora marcada para o pessoal passar e pegar. É só entrar no portal da prefeitura, que lá tem telefone, tem e-mail, tem todos os canais que possam fazer essa programação para a retirada do seu material. Tá certo, Flávio, muito obrigado pela tua participação. Fica aí o recado, eu vou pedir para o Josivan Lima continuar mostrando o pessoal trabalhando, viu, Nathalie? E fica, como eu disse, o recado, né? Liga para o catatreco, faz o descarte regular. Olha só, peraí, antes da gente encerrar, olha só o que acabou de sair do rio aqui, ó. Parece uma parte de um banco, de uma cadeira. Olha só. Gente, estava aqui no rio. É lugar no rio de estar isso aí? Não é, né, Nathalie? Pelo amor de Deus, né? De jeito nenhum, Fabiano. Obrigada pela participação, agradece aí ao nosso entrevistado. E como eu disse há pouco, com relação à dengue. O poder público, ele tem a sua obrigação, mas o cidadão também tem a sua obrigação. De nada vai adiantar alargar o leito desse córrego, desse rio, se os moradores da cidade não fizerem a sua parte e continuarem jogando lixo que vai para o bueiro, que vai entupir e que vai alagar. Aí não adianta reclamar, não adianta dizer que não é o poder público que não faz a parte dele. Está na hora do cidadão comum também entender que ele tem direitos, mas ele tem deveres quando ele vive em sociedade. E agora informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 5 embarcações. O tempo de espera do lado de Santos é de 20 minutos e do lado do Guarujá é de 25 minutos. Já aumentou, gente, atualizou agora, tempo real, 30 minutos do lado de Santos e 30 minutos do lado do Guarujá. Nós tivemos um probleminha técnico, isso acontece quando a gente mexe com a tecnologia. E no sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra tráfego lento na chegada a São Paulo pela via Anchieta do quilômetro 13 ao 10, devido ao excesso de veículos. O tempo está encoberto e a visibilidade é boa. A operação neste momento é de 5x5. Raridade. Em Santos, bebê nasce dentro da bolsa que não se rompeu.
A empresária Janaína Fernandes Costa, de 34 anos e moradora de Praia Grande, é mãe do pequeno Lucas. Ele veio ao mundo de uma forma diferente, empelicado, ou seja, nasceu sem que a bolsa se rompesse. Um caso raro que acontece em 1 a cada 80 mil nascimentos. Foi necessária uma cesárea de emergência por causa de um quadro de hipertensão. Na hora ela falou, Rafa, o que tá acontecendo? Aí eu falei, mãe, ele tá tudo bem, tá tudo ótimo com ele tá na bolsa ali, tá? Coisinha mais linda, coisinha mais fofa. Aí eles tiraram ele de lá e foi uma coisa assim, inexplicável. Foi um parto assim muito lindo. O bebê nasceu saudável e passa bem. Que Deus siga abençoando esse pequeno. Que 2020 é um ano bissexto, que tem um dia a mais, 29 de fevereiro, todo mundo já sabe. É um fenômeno que acontece de 4 em 4 anos. Agora, imagine como deve ser para quem nasce nesta data e só vai poder comemorar o aniversário de novo em 2024. Este é o César e este é o Ciro. Peraí, me enganei. Na verdade, o César é o de gravata e o Ciro usa polo. Os gêmeos são idênticos porque são univitelinos. Nasceram na mesma placenta. São tão iguais que nem eles conseguem dizer quem é quem nas fotos de infância. E 2020 foi um ano muito aguardado por essa dupla. Eles são idênticos, vocês já viram aí na imagem. Agora eu quero saber como é que é comemorar o aniversário a cada 4 anos. Primeiro você, César, 36 anos ou 9 anos de idade? Sempre surge aquela piada, né? Quantos anos você faz? 9 anos? 8 anos? Né? Então, ou antes disso, falar, esse ano você faz aniversário? Como é que é isso aí? Então, sempre a gente sabe que vai vir essas perguntas dos amigos, né? E agora eu quero saber do Ciro. Como é que é comemorar a cada 4 anos? E você diz o quê? Vai fazer 9 anos ou 36? Então, né, é difícil, né, fazer 9 anos já com barba branca, cabelo branco, né, então eu faço 36 anos, eu falo a real mesmo, né, e o fato da gente ser irmão gêmeo, né, pelo menos a gente compartilha a culpa de ter nascido nesse dia, né, não é uma coisa sozinho, né, então a gente meio que divide isso também. Os irmãos já são casados e cada um tem 2 filhos. Seria mera coincidência? Olha, parece roteiro de filme. Quando meu irmão conheceu a atual esposa dele, né, ela já tinha uma filha, né, e depois eles namoraram, casaram e eles tiveram uma outra filha, né. E no meu caso foi a mesma coisa. Alguns anos depois eu conheci uma moça que é a minha atual esposa e ela já tinha um filho. E a gente casou, namorou, casou, né, e a gente teve mais um filho. Então a história é a mesma, né, praticamente, né. A única diferença entre eles foi a escolha da profissão. O César é advogado e o Ciro é dentista. Mas é aí que surge outra curiosidade. O Caio, que é irmão dos gêmeos, também é dentista. A gente é irmão gêmeo, tem a mesma genética, mas o ambiente acaba influenciando na personalidade, nas tomadas de decisões futuras, e aí a vida fica um pouco mais diferente de cada um, né? Ao contrário de quando é criança, que é tudo igualzinho, até a roupa é igualzinha. Na verdade, a gente não tinha nem direito de escolher a roupa, né? A roupa é tudo igualzinha, tudo, mas conforme o tempo vai passando, as coisas vão se modificando, a aparência se mantém igual, mas certas coisas da personalidade ficam diferentes. Mas vamos voltar a falar do aniversário, porque todos os anos eles não têm opção e acabam comemorando no dia 28 de fevereiro. E finalmente, neste ano, vão poder celebrar com a família e os amigos na data em que nasceram, dia 29 de fevereiro e em pleno sábado. A gente sempre imagina que quando está longe do dia 29, a gente fala, não, vamos fazer uma festa, um negócio legal, não sei o que e tudo. Mas aí vai chegando perto da data, a gente tem muitos compromissos, família, e acaba chegando perto. Quando a gente vai ver, já está uma semana antes, aí a gente acaba fazendo uma coisa mais simples, vai num restaurante, convida os familiares, e acaba sendo uma coisa simples mesmo, né? Nada de festa, fica mais a alegria de comemorar no dia certo mesmo, né? Mas a gente vai cobrar os presentes, porque sempre todo ano fala assim, não vou te dar presente porque não é o teu aniversário. Então, em compensação, o presente agora tem que ser 4 vezes um presente acumulado aí de 4 anos.
Olha, eu ainda vou deixar mais uma sugestão para vocês. Daqui 4 anos, vocês vão celebrar a marca da entrada no Zenta, nos 40. Então façam uma festona, porque em 2024 vocês vão ter motivos de sobra aí para comemorar. E no próximo bloco, bate-papo com os nossos convidados. Vamos falar sobre saúde dos olhos, saúde suplementar e prevenção. Não saia daí, até já! E estamos de volta e chegamos ao segundo bloco do Bom Dia Cidades. E a gente vai começar direto o nosso bate-papo aqui no estúdio. Estão comigo o Rogério Martins, diretor de marketing da Blumed Saúde, e o professor emérito do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e diretor-presidente do Hospital Visão Laser, Colombo Barbosa. Doutor Colombo e Rogério, na primeira parte do nosso programa a gente também dedicou a questão da saúde voltado aí para o que está tomando conta de todos os noticiários, que é a questão do coronavírus. Na opinião de vocês, o nosso país ele está preparado para um possível surto da doença? Bom dia, cidades, bom dia, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz em retornar aqui. Parabéns pelas instalações maravilhosas, família Teixeira, como sempre na vanguarda. E você muito bem, fico feliz em vê-la bem, ser competente jornalista e uma guerreira. Muito obrigada. Eu quero dizer a vocês o seguinte, que periodicamente existem essas notícias alarmantes, que elas vêm, como vêm, elas vão e ficam por isso mesmo. Então, acho que a gente tem que tentar bem pelo que o ministro da Saúde falou, pelo que o infectologista falou, que não é uma doença tão alarmante, existem doenças muito piores. O Brasil tem um caso diagnosticado, está em casa, que então não é tão grave o problema. Sintomas brandos, né? Exatamente. Bem leves. Eu quero dizer a você a importância que tem na medicina, na oftalmologia, e quem detectou esse vírus foi o oftalmologista. Exatamente. E observando uma conjuntivite virótica com difícil tratamento, ele alertou as autoridades chinesas de que poderia desencadear esse vírus de difícil tratamento. E, aliás, ele morreu, vítima da doença, tratando de doentes infectados com coronavírus. Então, mas é um fato que deixa claro a importância que tem de recorrer às assistências médicas em todos os segmentos. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, não transformar isso num alarde, num pânico, né? Pânico total. Eu vejo isso aí como um enfoque muito mais político do que médico. Você concorda, Rogério? Concordo totalmente com o Dr. Colombo, Nathalie. Primeiro eu queria agradecer o convite, estar aqui, uma honra estar participando do seu programa. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. É bastante informativo e trazendo notícias do dia a dia para a população. Concordo com o doutor, eu acho que, mais uma vez, essa doença, o coronavírus, o vírus, ele serve de alerta, mais uma vez, para a população brasileira, para a gente olhar para o básico, que é fazer o básico, né? A gente viu há pouco uma matéria sobre o descarte de lixo de forma inadequada. Exato. E, de novo, a gente fala muito de educação e prevenção. Né? Então, os hábitos são simples, eles sempre voltam quando aparece uma notícia internacional alarmante como essa. Foi assim na H1N1, né? Que todo Exatamente. Mundo começou a lavar a mão, sendo que lavar as mãos deve ser um hábito que inerente a ter ou não qualquer surto de doença. Exatamente. Então, assim, lavar as mãos, cobrir o rosto ao tossir ou espirrar, evitar ambientes muito fechados. Você vê, eu recentemente fui a um evento, uma festa infantil, onde tinha um monte de criança resfriada e você vê algumas mães com bebês de 6 meses, 7 meses. Não precisa, sabe? Então, acho que é um momento também de se refletir a respeito da educação. Sim. Mais uma vez, né? Acho que o brasileiro precisa evoluir, mas acho que a gente não tem motivo para pânico, como o doutor mesmo falou. Também concordo que tem muita política, uma guerra de informação por trás de tudo isso, eu acho. Hoje a guerra entre Estados Unidos e China é muito mais travada no nível da informação do que no próprio problema sanitário. Sim. Então, acho que a gente não tem muito com o que se preocupar, mas, de novo, reforço os cuidados que a gente tem com a higiene. Né? Eu acho que são básicos, mas vale a pena para a gente reforçar esses cuidados. Vamos falar um pouquinho do mercado de saúde suplementar? Porque quando a gente fala de tratamento, a gente tem duas vertentes. A gente tem o Sistema Único de Saúde e nós temos o mercado de saúde suplementar, que ao longo dos anos tem passado por algumas transformações, até em virtude do momento que o país viveu nos últimos 5, 6 anos. Como é que está hoje, na sua visão, o cenário desse mercado? Bom, o cenário da saúde suplementar, ele é um cenário em lenta recuperação. Né? A gente tem um último dado divulgado em 2019, o mercado de saúde suplementar cresceu 0,2%. Né? É motivo para se comemorar, porque a gente vem
de vários anos de declínio, né? Já chegou a ter mais de 50 milhões de usuários no sistema, hoje a gente está com 47 milhões, então a gente está se recuperando ainda em função do alto nível de desemprego que o país vive. Né? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que a saúde suplementar, como o próprio nome diz, ela vem para suplementar o mercado, é importante salientar que o trabalho da saúde suplementar é também desonerar e desafogar o SUS, que eu acho que a gente também tem que evitar de falar mal do sistema. O SUS é um belo sistema. É um belo sistema. É um sistema que é referência no mundo todo, né? A questão é a gestão do recurso que está por trás dele. Exatamente. E a capacidade que ele tem de atendimento da população. Somos 210 milhões de habitantes, dos quais 47 milhões têm acesso à saúde suplementar hoje. A nossa esperança é que a economia retome o crescimento mais rapidamente e que a gente consiga trazer de volta para o sistema mais aí de quase 10 milhões de usuários que saíram dele. Doutor Colombo, quando a gente fala de saúde, até para pegar o gancho do Rogério de desafogar o sistema de saúde, a gente precisa trabalhar intrinsecamente a questão da prevenção, né? Quando a gente tem isso como ponto de partida, a gente desonera lá na ponta. Isso no sistema público de saúde e isso na rede privada de atendimento. No ponto de vista da saúde dos olhos, essa prevenção, ela deve começar com que idade? Olha, a prevenção é fundamental em tudo na vida, né? É prevenir do que remediar. Sim, já diz o ditado. A gente tem que ter prevenção em todos os segmentos. A criança, ela deve ser examinada, isso é uma informação importantíssima. Toda criança do mundo precisa ser examinada os olhos antes dos 5, 6 anos de idade. Nesse período, o cérebro está desenvolvendo e o processo visual é cerebral. Então, se a criança não for atendida até essa idade, ela tiver alguma alteração, ela poderá carregar ao longo da vida toda uma deficiência que não terá como reverter esse fato. As crianças levarão um problema para o resto da vida e os pais levarão um aborrecimento, uma tristeza, um remorso para o resto da vida. Então, a prevenção da criança é fundamental. O recém-nascido tem o teste do olhinho. Então, quer dizer, que é extremamente importante. Fundamental. Né? Então, quando sai, nós vimos aí que teve um parto, hoje os pediatras têm o dever de fazer um teste para verificar se não existe um glaucoma congênito, uma catarata congênita. Então, são patologias que podem advir no nascimento. Então, quer dizer, a prevenção é fundamental em todos os segmentos. Rogério, quando a gente fala de mercado de saúde suplementar, e nós falávamos disso antes do programa começar, há uma certa imagem que o setor tem tentado e precisa corrigir, né? Hoje, até pela velocidade da informação, o mercado consumidor ele não consome apenas pelo preço ou pela embalagem. Ele busca, inclusive, empresas que tenham a ver com seus valores. Nesse sentido, quando a Blumed oferta algo para o seu associado, para o seu cliente, ela leva em consideração a questão da responsabilidade que tem do ponto de vista de devolver à sociedade? Sem dúvida. Eu acho que, como você bem falou, o mercado de saúde suplementar tem uma visão ruim perante a população, né? Em geral, a população tem uma imagem de que o plano de saúde não atende na hora que precisa, impede o uso de um exame ou de uma internação e tudo mais. É importante dizer que é um negócio muito complexo de se gerir, porque você começa com o valor que começa, nos nossos casos da Blumed, em R$ 94,00 e chega até R$ 680,00, acima de 59 anos, estou falando de pessoa física, né? E você não sabe onde essa conta termina. Porque a saúde é diferente, por exemplo, de um seguro de carro, né? Exatamente. Você tem uma tabela FIP que você chega naquela tabela e você sabe. Você perdeu o teu carro que custa 40 mil, vão te devolver um carro de 40 mil. No caso da saúde, isso é infinito, né? O custo. E a tecnologia encarece o sistema cada vez mais. Mas eu acho que isso não desonera ou desobriga as empresas de oferecerem mais do que próprio serviço de saúde. E é um pouco nessa direção que a gente vem fazendo um trabalho na Blumed de abraçar causas sociais, causas de inclusão, através da Escola de Surf Sênior, a Escola de Surf Adaptado, né, recém-inaugurada em parceria com a Prefeitura de Santos, que faz um trabalho belíssimo também de inclusão. Então, a gente tenta passar para a população, para os nossos clientes, de modo geral, que a gente quer participar da sociedade, que a gente quer melhorar a sociedade, que as empresas privadas precisam se engajar. Eu falo isso sempre que me perguntam, né, o porquê a Blumed participando dessas ações. Eu falo que é uma obrigação do empresariado,
né? A gente não pode só apontar o dedo para o poder público e cobrar, como você mesmo falou a respeito da educação da população. Todo mundo tem que se ajudar. Sim. E a iniciativa privada também está nesse quesito. O Hospital Visão Laser, aliás, tem já uma história linda consolidada com o Instituto, né? De devolver para a sociedade um pouco daquilo que lhe foi possível construir ao longo dos anos, né? Não tem dúvida, Nathalie, telespectadores, ninguém tem sucesso se não olhar para o seu próximo que não tem oportunidade. Exatamente. Há 84 anos nós fazemos o que o meu companheiro de bancada acabou de dizer. É fundamental que haja essa parceria público-privada, que a gente assuma a responsabilidade de servir ao próximo, sobretudo aqueles carentes que não têm condições de usufruir de plano de saúde, que às vezes dão esse retorno, mas aqueles que não têm condições não têm. Há 84 anos nós atendemos toda a Baixada Santista na área de filantropia, de uma forma organizada, através do Instituto Visão do Bem, e eles são credenciados, são documentados, não é nada de improviso, tudo organizado. E nós atendemos também o SUS. Nós temos o Instituto Visão do Bem, acabamos de ganhar uma licitação, agora outra licitação, para dar seguimento a esse atendimento. Construímos um prédio na Xavier Pinheiro, de 6 andares, com os nossos recursos, sem que ninguém nos ajudasse. Equipamos esse prédio com tecnologia de ponta para dar atendimento às pessoas carentes e ao SUS. As pessoas ficam encantadas de ver como é que é possível fazer isso aí. Eu sempre digo, a gente tem espaço e tem o dever de fazer isso. E ao fazer isso, a gente está tendo a felicidade de ver que a nossa atividade profissional particular, que é o Hospital Visão Laser, ele cresce a cada dia mais, porque a gente está realmente se doando ao atendimento das pessoas que realmente precisam. É aquilo que a gente estava falando, as pessoas hoje buscam empresas que tenham a ver com seus valores, né? Então, sem dúvida nenhuma, quem conhece o trabalho do Instituto fica encantado, é um trabalho de fato muito bacana. A gente está numa região que é potencialmente de idosos e o país, o Brasil, ele está envelhecendo. À medida que o corpo humano envelhece, as células também envelhecem. Isso acontece com os olhos, isso acontece com todas as estruturas do corpo. Do ponto de vista da saúde ocular, Dr. Colombo, quais são os principais problemas de saúde que acometem os idosos? É o que ocorre no Hospital Visão Laser, que a gente faz campanhas várias ao longo do ano e ao longo desses anos todos. Campanhas de catarata, elucidativas, mostrando a importância da prevenção, como dissemos, de catarata, de glaucoma, doenças infecciosas, porque as manifestações de todas as doenças, todas sem exceção, antes de elas se manifestar no corpo humano, desaparecem sinais dos olhos. Então é importante você alertar preventivamente para evitar problemas maiores. A gente vê que dentro de casa, quem não tem um pai, uma mãe, um velhinho, que às vezes esbarra nos objetos, não sabe o que está acontecendo. Com certeza, se fizer um exame oftalmológico de uma forma periódica, vai descobrir que ele é um portador provavelmente de um glaucoma, que perde a amplitude do campo visual e começa a bater na lateralidade, que ele tem a visão tubular. E um exame oftalmológico pode detectar evitando que isso aconteça, através de, hoje, medicamentos e algumas cirurgias, quando caso necessário. A catarata é um processo que as pessoas pensam logo que a catarata, e nas campanhas a gente esclarece, a catarata é em idoso. Não, tem catarata também em criança, tem catarata congênita, tem catarata iatrogênica, e pacientes que fazem uso de corticoide, diabéticos, que desencadeia a catarata. E a catarata ela pode ser tratamento, não é nunca clínico, é sempre cirúrgico, de acordo com a evolução do processo. Vai começando a ver embaçado, aquilo atrapalha. Nós temos técnicas cirúrgicas da catarata, as mais antigas eram a crioextração, que a gente com gelo tirava o cristalino. Desenvolveu para facoemulsificação. Lança partículas de ultrassom, quebra o cristalino e a gente aspira. E hoje é mais moderna que a laser. Nós não temos que abrir com bisturi, nós temos que muito quebrar. Muito menos invasiva, né? Totalmente invasiva, menos invasiva. E a gente consegue, através do laser, fazer com que a gente fique esse cristalino mais leitoso, a gente aspira na incisão de 1 milímetro, que é o ponto de um lápis, e faz a aspiração daquele conteúdo, e implanta depois uma lente multifocal, proporcionando ao paciente uma visão de longe, intermediária e de perto. São tecnologias maravilhosas e que a gente tem condições, no Instituto Visão do Bem,
proporcionar a muitas pessoas que nunca tiveram essa oportunidade. Como é que a Blumed trata essa faixa etária que hoje vive mais porque entende que para viver mais precisa se cuidar mais? Como é que a faixa sênior, vamos assim dizer, né, é impactada pelo trabalho da Blumed? A gente tem um centro médico na Avenida Ana Costa, específico para atender esse público. A gente tem uma série a gente tem um programa estabelecido para atender esse nosso cliente, mas eu acho que mais que isso a gente trabalha com ações para disseminar uma cultura. Então, quando a gente decidiu investir há 1 ano e meio atrás no surf sênior e criar a primeira escola de surf sênior do Brasil, a gente queria passar uma mensagem muito importante. Qualidade de vida. E mais que isso, assim, nessa faixa de idade, eles sofrem muito com a solidão e com a desocupação, a falta de atividade, sem ter o que fazer. Então, muitos entram em depressão e sofrem muito com isso. Então, quando a gente levou hoje 160 alunos para a escola de surf, a gente resgatou muita gente, a gente curou muita gente, salvou muita gente. E hoje eles disseminam uma saúde para os netos, para os filhos que são sedentários, são executivos. Vira uma rede, né? Vira uma rede, porque são filhos que estão em fase produtiva, trabalhando, não tem tempo para nada, e está vendo o pai de 75 anos, que é o caso do seu Francisco, surfando há 13 anos. Então, é essa mensagem que a gente quer passar, que não basta envelhecer, mas tem que se envelhecer com qualidade de vida e se cuidar sempre. Falando nisso, é um evento que vai acontecer, que é muito bacana, que é a corrida, né? Isso. A gente vai fazer a primeira corrida sênior aqui da Baixada, que vai ser no dia 29 de março. Mas não é só o pessoal da terceira idade que pode participar, né? Eles serão os grandes premiados do dia, né? A gente quer exatamente mostrar e diminuir um pouco o preconceito que se tem, né? Eu tenho vários amigos com mais de 65, 70, amigos mesmo, mentores, e a gente vem falando muito disso, do preconceito que não se fala a respeito da terceira idade, né? Então, o velho sai da frente, o velho talento com o carro na minha frente, se fala de uma série de outras, aspas, minorias. Então a gente quer exatamente do nosso lado mostrar que eles são jovens, que eles estão correndo melhor que muito garotão. E que tem muito, mas muito para ensinar essa garotada toda aí. Exatamente. Então a ideia é essa, premiá-los. Então os prêmios serão só para quem tem acima de 50 anos, mas toda a família está convidada a participar da corrida. Ela é aberta a todos. A gente vai para um rápido intervalo e como a gente está falando aqui de saúde, o nosso quadro Bom Dia Animal também vai abordar um tema no universo pet. Tratamentos de câncer em animaizinhos. Tudo o que você precisa saber, não saia daí. Até já. Agora são 8 horas e 50 minutos e chegou a hora do nosso Bom Dia Animal. Eu já estou aqui com as nossas estrelas do quadro. Tem a Princesa e tem a Tequila. E estou aqui com o doutor Bruno Roque, ele é veterinário com especialidade em oncologia e a gente vai falar justamente sobre esta doença que atinge humanos, mas que também atinge animais pets. E essas duas aqui são exemplos de que, assim como nos homens, o câncer não pode e não deve ser sentença de morte. Estou certa, doutor Bruno? Bom dia. Está certíssima. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho da oncologia na medicina veterinária, que graças a Deus evolui muito. Hoje câncer já é visto como uma doença crônica, que muito bem manejada consegue promover qualidade de vida e a longo prazo, tanto para nós seres humanos como para os nossos animais. Vamos falar um pouquinho aqui da Princesa. Ela está bem quietinha, gente, mas ela é uma labradora de 2 anos e, como todo labrador, é extremamente elétrica. É uma filhote, né? A gente pode chamar que é uma filhote. E a gente pode ver que a Princesa, ela não tem uma das patinhas. Foi isso mesmo, né, doutor? Exatamente. Bom, a Princesa, ela desenvolveu uma doença que é mais comum em cachorros de porte grande, um câncer ósseo que a gente chama de osteosarcoma. E uma das indicações, nesse caso, é a amputação. O que a maioria das pessoas não aceita no primeiro momento, quando a gente propõe a amputação, após identificar que a lesão já destruiu completamente o osso, porque vê nessa cirurgia um ato de mutilação. Sim. Então, uma das coisas que a gente procura trabalhar é que, para o animal, a questão psicológica, que não é como a gente, ajuda muito. Sim. Porque ao tirar a dor
daquele tumor que está na pata, a vida do cachorro segue Normal, normalmente. e ele se super adapta, né? Exatamente. A gente vê aqui que ela tá, ela tá quietinha, ela tá deitadinha, gente. comportada. Ela ficou com vergonha da câmera, mas a gente percebe que anda como se fosse um cachorro com as 4 patas. A gente tem aqui, ao contrário da princesa, a Tequila já é uma cachorrinha de 11 anos. 12 anos. 12 anos. 12 anos. 12 anos. E ela Ela já- é, de fato, uma guerreirinha. Já Muito. venceu 2, né? Tá no segundo agora. Tá no segundo. Ela teve câncer em quais áreas do corpo? Então, em dezembro de 2018, foi descoberto câncer no fígado, né? Então, foi feita a cirurgia com o Dr. Bruno. Nós logo optamos, Dr. Bruno, e deu tudo certo. Ela fez quimioterapia depois. E ela foi retirado o baço e um pedaço do fígado, né? E ela fez as quimioterapias e se recuperou, passou o ano inteiro do ano passado de boa. Aí, quando foi em novembro do ano passado, de 2019, apareceram uns tumorzinhos, né? E eu já corri e novamente. Aí era um mastocitoma. Um né? mastocitoma, E aí e ela foi tá um tratando susto. agora. Então, aí ela já fez 8 quimioterapias, 8. E toma um acompanhamento também com remédio, com comprimido, Paládia. E está sendo um sucesso o tratamento dela. Ela já terminou as químios, né? E agora ela continua só com o comprimido em casa. E Tá bem. praticamente curada e muito bem. Muito bem. Muito bem. É um caso raro, né, doutor Bruno? São- Porque ela... são 2 extremos aqui, São 2 né? extremos. E é importante você ter colocado isso, porque por que um cachorro tão jovem pode manifestar O câncer. essa doença Exato. que normalmente a gente observa em pacientes mais idosos? Câncer, de modo geral, é uma doença genética. Alterações causadas no DNA de cada célula. Então, quando nós temos um paciente de 12 anos de idade, é mais comum que essas alterações ocorram por exposição contínua a carcinógenos ambientais. O corpo está envelhecendo, as O corpo células tá estão envelhecendo. Exatamente. Agora, no indivíduo jovem, o que a gente entende? Qual é a nossa interpretação? Que existe um componente genético herdado e que tem essa expressão dominante e faz com que ele expresse a doença em momentos mais precoces da vida. E assim também é no ser humano. Então, isso explica um pouco alguns pacientes neonatos ou crianças com leucemia, por exemplo. Sim. Existe um componente genético herdado, transmitido de geração para geração. A tutora da Tequila bem colocou que o tratamento que ela fez foi quimioterapia. Foi. Né? E a gente sabe, quem já viveu a experiência do câncer ou quem estuda um pouquinho sobre a doença, sabe que ainda os 2 principais tratamentos são radioterapia e quimioterapia. Isso funciona também para cachorro? Funciona. Ou para cachorro é só químio? Não. Rádio, químio e cirurgia ainda são os 3 pilares que compreendem o tratamento do câncer. Hoje, na medicina de ponta, se estuda e se pratica imunoterapia. Imunoterapia, que aliás é o tratamento que o nosso governador de São Paulo, o nosso prefeito de São Paulo vai começar a praticar, se Deus quiser, com muito sucesso a partir de agora, né? Mas basicamente a oncologia, ela avança porque hoje nós entendemos que é uma só. Sim. O câncer no cão, ele tem o mesmo mecanismo molecular que o câncer no homem. E uma vez que nós, seres humanos, compartilhamos o mesmo ambiente, fica muito interessante estudar as 2 espécies em conjunto. Você, né? inclusive, fez uma especialização num hospital que é referência de câncer de humanos. De seres humanos. Que é o AC Camargo. AC Camargo. E fez tirar um véu um pouquinho, né, do que a gente entende sobre a oncologia. O nosso entendimento ainda é, dentro da medicina veterinária, superficial demais, né? E dentro de um hospital humano você percebe que a profundidade em que se discute o tema é muita e faz com que nós nos esforcemos, falo isso para os colegas médicos veterinários, de não tratar mais a doença de maneira superficial. Quando bem manejado, 2 pacientes diferentes com doença avançada e que a gente conseguiu de fato ajudar a produzir qualidade de vida. Agora, pegando esse gancho, doutor Bruno, qual é a importância de você buscar o profissional correto na hora de você receber esse diagnóstico? Porque, me corrija se eu estiver errada, se é indicado um tratamento ou uma cirurgia que não é necessária, isso pode, inclusive, ao invés de ser bom, ser ruim para o animal? Muito. Eu costumo dizer que a doença não permite erros.
A doença por si só já tem um comportamento agressivo. E quando você erra, quando você espera, a doença se fortalece. Então, tempo é tudo. Tempo é tudo. Tempo é tudo. E foi o que a gente conseguiu nesses 2 pacientes que trouxemos aqui. Olha, eu estou muito feliz de ter Princesa e de ter Tequila. Gente, como elas ficaram tranquilas aqui no estúdio. Elas estavam É que a bagunçando. energia aqui está ótima. Só estamos com boas pessoas aqui. E os cães, eles são realmente anjos de 4 patas. Eu desejo muito sucesso para o fim desse tratamento. Eu tenho certeza que a Tequila já venceu a doença. Já, com certeza. Viu? Parabéns pelo teu olhar e pela tua rapidez em buscar o profissional adequado. Pela minha escolha. Pela sua Agradeço escolha. a ele. Doutor Bruno, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado, em prol Nathalie. desses anjinhos. Te agradeço mais uma vez pelo convite. Muito obrigada. Doutor Colombo, muito obrigado por ter estado conosco nesta manhã de sexta-feira. Pronto, agora ela já está brincando. Muito obrigado pela participação. Parabéns mais uma vez pelo trabalho que é desenvolvido, não só pelo hospital, mas em especial pelo Instituto, que eu sou apaixonada por esse trabalho e que tem um ano de 2020 muito próspero. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Quero acrescentar que os homens vêm para a Terra para aprender o que os animais já sabem. Exatamente. É por isso que eles vivem tão pouco e a gente tem que viver tanto. Exatamente. Exatamente. Rogério, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito pela Blumed aqui na nossa região. Eu acho que não só a faixa sênior, mas a população em geral merece ter um atendimento de qualidade que foque nos valores que de fato são importantes atualmente. Muito obrigada. Perfeito. Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição quando vocês precisarem para a gente falar de saúde e de prevenção. Muito obrigada. O Bom Dia Cidades desta sexta-feira fica por aqui. Ao longo da nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite, tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional com Irineu Alves. E claro, ao longo de todo o dia, informações da região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto na segunda-feira, se Deus quiser, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Tchau.